Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada. Estamos agora na nossa aula de número 15, nessa aula do módulo de Excel 2010. E nesta aula iremos trabalhar aí com a primeira parte da guia dados, algumas funções da guia dados, certo? Essa aula da guia dados vai ser dividida em algumas aulas, especificamente para não ficar muito comprida a nossa aula, para que você possa ter um nível de conhecimento, de aprendizado aí bem satisfatório, ok? Então vamos lá começar nosso aprendizado aí na guia dados. Já com a nossa pasta aqui, a nossa pasta do Excel 2010 aberta, vamos aqui na nossa guia dados, que já está aberta aqui também, já para facilitar o nosso trabalho. Nós temos aí alguns grupos aí na guia dados, como o grupo obter dados externos, o grupo conexões, o grupo classificar e filtrar, grupo ferramenta de dados e estrutura de tópicos. Essas aulas da guia dados serão divididas aí em algumas videoaulas para que a gente possa ter um melhor aprendizado, assim como eu já falei no início, ter um melhor aprendizado de quase todas essas funções. Algumas funções aqui não será necessário a gente entrar em muitos detalhes, certo? Até para facilitar mais o seu aprendizado e você não ficar quebrando cabeça com coisa muito complicada. Vamos se ater ao básico e ao avançado também, para que a gente possa seguir em frente nos nossos conhecimentos, certo? Então, seguindo a ordem, vamos aqui trabalhar primeiro com o grupo obter dados externos. O que é obter dados externos? Obter dados de outras fontes externas ao Excel. Aqui nós temos, por exemplo, você pode obter dados do Access, que é um programa também do pacote do Microsoft Office. Você pode obter dados da web, ou seja, da internet. Você pode obter dados de texto ou de outras fontes também. No caso aqui, outras fontes aqui tem alguns sub-itens aqui, do SQL Server, do serviço de análise, importação de dados XML, assistente de conexão de dados do Microsoft Query. Então, essas são as outras fontes aqui que nós temos, certo? Então, como o nosso curso é bastante prático, então vamos se ater aí a obter dados externos de um documento de texto que eu já preparei exclusivamente para esta aula, certo? Então vamos aqui, eu já tenho ele aberto aqui. Eu tenho, na verdade, vou até fechar, tenho dois arquivos específicos aqui. Vamos abrir aqui a pasta documentos. Você pode notar que aqui eu tenho todos os arquivos das outras aulas anteriores, inclusive as de Word também. Eu tenho aqui dois arquivos TXT. Nós temos o arquivo de dados. Notem que esses dados estão todos embaralhados aí, certo? Funcionário, produto, mês, estado, todos separados por ponto e vírgula. Aqui nós temos produtos também, que está separado aí por uma tabulação, certo? Para identificar aí cada dado. Mas é uma linha de dados completa, é um arquivo, tanto é que você percebe que é um arquivo de texto comum, um arquivo TXT. E um arquivo pequeno, em comparação com os outros também. Por exemplo, esse arquivo produtos, nós temos 976 bytes, o tamanho desse arquivo. É um arquivo pequeno. Em comparação a esse aqui, nós temos um tamanho de 400 kilobytes, certo? Os outros aqui são bem maiores, porque a questão byte é bem menor do que o kilobyte, certo? Então, tendo em comparação bytes com kilobytes, 1 kilobyte equivale adequadamente, aproximadamente, a 1024 bytes, certo? Então é uma unidade de 1024, por exemplo, nós temos 1024 bytes formam 1 kilobyte, 1024 kilobytes formam 1 megabyte. Mas isso aí você já deve lembrar das aulas de informática básica, que você deve ter aprendido aí os conceitos de armazenamento de dados, certo? Então nós temos um arquivo relativamente pequeno aqui, um separado por ponto e vírgula, que no caso é esse dados.txt, e nós temos o outro aqui separado por tabulação, que é no caso desse produto. Então, são esses dois arquivos que nós iremos utilizar como os dados externos, aí para a gente poder importar e transformar em uma tabela do Excel. Inclusive, esses dados externos também podem ser obtidos aí do seu próprio aparelho celular. Quando você salva os seus contatos aí no seu aparelho celular, você vai trocar de aparelho, ele salva, na maioria das vezes, em um formato CSV, ou salva os contatos em CSV, o que dá a possibilidade de você transportar esses contatos, esses dados, essas informações para o seu Excel também.
Ou então você pega esses contatos e passa para o outro aparelho celular. Quando você troca de celular, salva os contatos em CSV, passa para o outro e ele vai importar novamente. Você vai exportar e depois vai importar no celular novo, certo? Mas isso aí é assunto para outras videoaulas de outros temas, certo? Então vamos trabalhar aqui, obter dados externos, especificamente de texto. Então clicando aqui, nós temos, abre uma janelinha aqui, importar arquivo de texto. Nota que já está aqui em documentos, já temos duas tabelas aqui, dados e produtos, certo? Aqui nós temos aqui um filtro que pode filtrar para todos os arquivos ou somente arquivos de texto. Notem que aparece aqui o CSV também, que eu falei agora há pouco para vocês, o PRN, TXT e CSV. Então nós vamos trabalhar com esse primeiro aqui, dados. Notem que ele está aí delimitado por ponto e vírgula. Então vamos importar esse arquivo. Ele abre esse assistente de importação de texto. O que diz aí? O assistente de texto especificou os dados como delimitado. Se estiver correto, escolha avançar, ou escolha o tipo que melhor descreva seus dados. Tipo de dados originais. Escolha o tipo de campo que melhor descreva os seus dados. Delimitado. E caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Largura fixa. Cada campo são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Então, você analisa aí embaixo que, nesse caso, nós temos um caractere, um texto com dados delimitados. Essa delimitação é feita por ponto e vírgula. Então, vamos manter aqui essa caixinha escolhida, selecionada, delimitado, e vamos clicar em avançar. Aí ele pergunta quais são os delimitadores. Ele já identificou o delimitador como ponto e vírgula, mas poderia também ser o delimitador uma vírgula ou um espaço ou outros que eu poderia especificar aqui, ou colocar o delimitador aqui, qualquer delimitador que eu tivesse aqui diferente desse. No caso nosso é ponto e vírgula. Quando eu escolho aqui o ponto e vírgula, olha o que acontece. Ele já marca aqui a linha e faz a separação entre os campos aí, certo? Vamos clicar em avançar. Essa tela permite que você selecione cada coluna e defina aí os seus formatos de dados. Então vamos deixar todas essas colunas aqui. A gente pode escolher cada uma dessas colunas e escolher se é texto, se é geral, se é data. Então vamos deixar tudo geral aí, vamos clicar em concluir. Onde você deseja colocar esses dados? Eu vou colocar aqui na planilha 1A1, certo? Vamos ver aqui, clicar em OK e automaticamente ele insere aí o nosso texto, obtendo esses dados externos. Ele inseriu aí como uma tabela para que a gente possa formatar, colocar tipos de dados diferentes. Vamos aqui para a Plan 2. Nessa Plan 2, nós vamos obter esses dados aqui de texto, mas dessa tabela produtos agora. Vamos importar. Aqui especificou os dados como delimitado também. Vamos ver se largura fixa tem mais a ver. Vamos colocar delimitado. Avançar. Nesse caso aqui, ele delimitou como tabulação. Lembra que eu expliquei para vocês antes, logo à frente, antes de chegar nesse ponto? Ele identificou como tabulação, o separador, o delimitador. Então, marcamos aqui uma tabulação e clicamos aí em avançar. Aqui é o mesmo procedimento, geral, texto, data. Vamos concluir onde eu desejo colocar esses dados aqui nessa Plan 2A1 e OK. Também acabei de inserir esses dados aqui em formato de tabela para que eu possa trabalhar. Viram como é fácil e simples inserir dados na nossa planilha do Excel aí, obtendo dados de fontes externas, de documentos de texto, da web, do Access. Eu não tenho como explicar aqui do Access porque eu não tenho, infelizmente não tenho nenhum arquivo do Access pronto aqui para poder obter esses dados externos. E também não tenho conexão à internet, nesse caso aqui, nesse computador que eu faço a gravação aqui no meu estúdio, certo? Então nesse computador não tenho acesso à internet, então por isso eu não vou obter dados da web. De outras fontes também não temos outras fontes de dados externos, então vou expliquei especificamente para vocês como obter dados externos de texto, certo? Então, continuando aí a nossa aula, vamos para a parte aqui de classificar e filtrar. Nós já temos essas duas planilhas aqui que obtemos através desses dados. Vamos utilizar essas duas planilhas para fazer aí as nossas alterações. Mas antes disso, vamos fazer aqui a configuração dessas tabelas para que a gente possa trabalhar direitinho. Vamos selecionar
Aqui vamos formatar, colocar aqui ó, as bordas, para que a gente delimite, certo? Vamos colocar negrito, aumentar um pouquinho, colocar o mês aqui, estado e total. Esse total eu vou colocar no formato de moeda, também para facilitar a nossa vida aqui. Certo, então, ali na guia dados, nós temos agora esse grupo classificar e filtrar. Notem que eu pulei o grupo conexões porque eu não classifico como tão importante para o nosso aprendizado, porque esse recurso a gente pouco utiliza nas nossas atividades aí, certo? Então vamos para o classificar e filtrar. Vou selecionar toda a nossa tabela. Eu posso, para ajudar o nosso trabalho aqui, eu posso selecionar toda essa tabela. E aqui notem que ele já deu até o nome para essa tabela de dados. Já deu o nome de dados para essa tabela. Então, nós já temos um nome para esse intervalo. Então, não precisa mais de gerenciar esse nome. O que nós podemos fazer aqui? Nós temos aqui essa classificação de A a Z. Ele classifica a seleção para que os valores inferiores fiquem na parte superior da coluna. Vamos ver aqui. Notem que ele fez a classificação aqui pelo nome aí do nosso funcionário. Notem que ele ignorou aí os títulos das colunas e fez aí a orientação certinha. Vamos dar o Ctrl Z aqui. Essa primeira classificação que foi feita, vamos selecionar aqui dados para fazer a seleção rapidinho. Ele fez a classificação aí de A a Z, mas nós podemos fazer a classificação de Z a A, ou seja, uma classificação decrescente. Notem aí que ele veio agora na ordem decrescente, mas só que ele pega, nessa questão aqui desse A a Z, de Z a A, ele pega sempre a primeira coluna como referência. Nota que ele acompanha, as linhas acompanham também. E eu tenho essa outra opção de classificar aqui também. Vamos selecionar novamente dados. Vou utilizar essa opção de classificar. Aqui eu tenho uma classificação mais apurada, uma classificação com mais dados, com mais funções. Aqui eu posso, por exemplo, adicionar níveis, excluir níveis, copiar níveis. Por exemplo, coluna. O que eu quero classificar? Eu quero classificar por funcionário, por produto, por mês, por estado ou por total. Vamos fazer uma classificação por estado. Classificar em valores, em cor da célula, em cor da fonte ou em ícone de célula. Vamos colocar aqui valores. A ordem de A a Z. Notem aí que ele classificou aí pelo estado. Começando aí sempre pela ordem alfabética. Vamos selecionar novamente, fazer essa classificação. Vamos colocar mais um nível aqui. Primeiro ele classificou por estado, agora vamos fazer uma segunda classificação pelo mês. Vamos classificar aqui ao contrário de Z a A. E ele aí fez a classificação. Então começou com Acre, março. Aí ele foi classificando aqui em ordem alfabética os meses aqui em Acre, em março, janeiro, fevereiro. Fez a segunda classificação. Vamos fazer mais uma classificação, mais um nível aqui. Nota que ele criou aqui em cima que está selecionado aqui. Vamos selecionar agora por produto. Vamos colocar aqui de A a Z também. Agora ele fez a classificação conforme seguir aquela ordem. Certo? Primeiro Acre, depois maçã, janeiro e etc. A gente pode mudar essa ordem aqui, entre produto, mês. Eu posso mandar esse mês para baixo do produto ou para cima, tanto faz. Nós mudamos aqui a classificação. Aqui eu especifiquei que os meus dados contêm cabeçalhos. Vamos clicar aqui em OK. E ele fez novamente uma classificação conforme, seguindo o primeiro critério como estado, segundo critério como mês e terceiro critério de classificação como produto. Fez a organização desses dados. Nesse classificar eu também posso limpar, excluir alguns níveis que não me interessam. Por exemplo, quero continuar com estado e mês somente. Vou limpar agora todos esses níveis. Isso é uma forma aí de organizar o seu arquivo. Notem aí que ficou com a última classificação, certo? Agora vamos entender também o que seria a filtragem desses dados em si, que também é parecido com a classificação, mas só que ele mostra que essas setinhas aqui em cima para que a gente possa fazer uma classificação mais fiel aí. Nós podemos fazer a classificação de A a Z, de Z a A, classificar por cor.
nós podemos aqui selecionar quais são os dados que eu quero que mostre. Na classificação, ele não oculta nenhuma informação. Já no filtro, ele vai ocultar, na verdade, vai fazer uma filtragem. Vai marcar só aqueles que me interessam. Por exemplo, eu vou desmarcar aqui, selecionar tudo, só quero que mostre o Kleber. Então, aqui o Kleber, tem aqui só mostrou o funcionário Kleber. Eu quero que mostre o funcionário Kleber e o funcionário Tiago. Mostra só os dois, Tiago e Kleber. Quero mostrar tudo, então seleciona tudo. Se eu quiser fazer primeiro por estado, vamos colocar aqui só o Acre. Selecionar tudo, desmarcar tudinho, só o Acre. Agora, dentro do Acre, eu quero que ele mostre só o mês de março. Desmarco os dois, mês de março. É como se eu perguntasse, no estado do Acre, no mês de março, quanto foi vendido e quem vendeu? Quero saber no mês de março no Acre, só a venda de uva. Então, somente esse Teófilo vendeu uva em março, no Acre. Tudo no valor aí de 3.500. Para limpar esse filtro é muito fácil. É só vir aqui e limpar esse filtro. Então, se você quiser ter um pouquinho mais de trabalho, você pode vir aqui e limpar esse filtro de produto. Depois aqui limpar esse filtro de mês, limpar filtro de estado. Ou então você pode limpar tudo aqui, clicando aqui nesse ícone ali. Vamos dar um Ctrl Z. Aqui ele voltou com a filtragem. Vamos clicar nesse replicar para ver o que ele faz. Certo? Notem que ele replicou alguns filtros aqui. Vamos voltar e limpar todos os filtros para que fique normal. Para que eu possa, nesse caso, eu ativei o filtro, mas eu posso também desativar essa filtragem. Note que quando o filtro está ativado, ele aparece essas setas aqui. Eu quero desativar. Muito simples e fácil, só clicar aqui, ó. Notem que ele já mostra até uma tecla de atalho aí para o filtro, Ctrl Shift L. Se eu clicar aqui, ele desmarca o filtro e eu não preciso mais fazer essa filtragem, certo? Então, agora vamos para um tópico mais interessante aqui, que seria um filtro avançado. Uma outra forma de fazer uma outra filtragem mais avançada. Como é que funciona o filtro avançado? Ele vai mostrar uma outra tabela sem modificar essa tabela aqui. Então, para que a gente faça esse filtro avançado corretamente, nós vamos copiar aqui esse título, selecionando e dando Ctrl C. Vamos colar aqui ao lado, Ctrl V. E vamos colar novamente aqui, para que faça direitinho. Vamos alterar aqui, apertar o ESC para cancelar. Vamos modificar aqui direitinho, alterar essas larguras. Aqui nesse intervalo, vou até colocar aqui bordas aqui para identificar. Vamos colocar bordas. Aqui vou especificar o que eu quero que entre como filtro. Se eu quero filtrar por funcionário, por produto, por mês, por estado, por total. E aqui ele vai mostrar essa filtragem. Certo? Então vamos lá para o nosso filtro avançado. Dados, filtro avançado. Notem que ele já selecionou automaticamente aí a nossa tabelinha do início ao fim. Aí, ação, filtrar a lista no local. Eu quero filtrar aqui mesmo essa lista. Certo? Então, vamos aqui. Mas antes de fazer isso, vamos especificar alguns dados para que a gente possa fazer a filtragem corretamente. Antes de começar isso aqui. Vamos cancelar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, filtrar pelo produto uva. Vamos digitar aqui uva. E eu quero que mostre aqui só o total do produto uva aqui. Então, vamos lá. Novamente, filtro avançado. Esse é o intervalo onde está a lista. Logo abaixo ele me pergunta qual o intervalo dos critérios. O intervalo dos critérios é esse aqui. Notem que eu preciso selecionar também ali os cabeçalhos para que ele identifique. Esse é o intervalo de critérios. Eu quero também copiar para outro local, ou seja, eu vou copiar para cá para baixo. Esse filtro avançado. Então, vamos copiar para outro local. Aqui ele me pergunta copiar para onde? Eu vou copiar para cá. Então, seleciona aí. Deixa uma linha em branco abaixo e seleciona o título também. Vamos ver se dá certo. Clico em OK. O intervalo de destino não é grande o suficiente para acomodar todas as linhas copiadas. Então, deu um pequeno erro aqui. Vamos ver por que deu esse erro. Vamos dar um Ctrl Z.
Ou seja, vamos apagar aqui, normalmente. Vamos fazer o filtro avançado novamente. O intervalo da lista é esse. O intervalo de critérios é este aqui. Copiar para outro local. Vamos selecionar só o título agora aqui, para ver se dá certinho. Vamos selecionar só esse título e OK. Agora deu certo, porque eu copiei numa célula abaixo. Então, observando por esse erro, você já sabe que não deve ser feito, né? Então, mas notem que funcionou. Aí ele só me mostrou, nesse filtro avançado, só me mostrou aí os produtos que tem a ver com uva aí. Por exemplo, Teófilo, Márcio. Eu posso acrescentar mais alguma coisa aqui, por exemplo. Quero só o mês de maio. Aí nós teremos que fazer novamente aí o filtro avançado. Vamos lá, avançado. Intervalo de critérios aqui está. Copiar para outro local. Copiar para... Vamos selecionar aqui novamente essa área de extração e OK. Nota que ele limpou o filtro anterior e colocou aí, só fez a filtragem por uva e pelo mês maio. Vamos colocar mais alguma coisa aqui. Aqui eu poderia colocar outra coisa, mas só que esses dados aqui já estão específicos, são até duplicados. A gente vai aprender aí como remover duplicatas desses itens aí, certo? Vamos colocar aqui, vamos mudar esses dados. Vamos colocar aqui só para o mês de janeiro. Vamos ver se tem alguma coisa do mês de janeiro para o funcionário Teófilo. Notem que eu preciso digitar corretamente como está ali, certo? Vamos fazer novamente aí um filtro avançado. Ali está o intervalo da lista, intervalo de critérios é esse aqui. E vamos copiar para outro local, que é este local ali, já está tudo selecionado. Então vamos clicar em OK. Notem aí que para janeiro, no mês do Teófilo, aí nós temos aí esses dados, esses valores, certo? Então viram como é muito fácil aí obter esses dados externos e classificar, fazer classificação, filtragem, utilizar a filtragem avançada também é bastante fácil a filtragem avançada. Tem gente que pensa que é difícil fazer uma filtragem avançada, mas não é difícil, certo? Então é isso aí, creio que vocês aprenderam bastante nessa videoaula. Essa é a parte 1 da guia dados. Na próxima aula a gente vai continuar a ver aí outras opções dessas guias, certo? Então, por essa aula é só, a gente acaba por aqui. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula. E não se esqueçam, tá, de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, de clicar em gostei aí embaixo aí do seu vídeo, para quem está assistindo o vídeo pelo YouTube, clique em gostei, participa aí, faça o seu comentário, mesmo que seja para mandar OK, gostei da aula, professor, ou não gostei da aula também, tanto faz, tanto importa, eu gosto da sua participação. Não adianta só clicar em curtir ou se inscrever só e sem participar. É muito importante sua participação porque me incentiva a continuar com o meu trabalho, certo? Então é isso aí. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.